Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. Vamos, irmão, refletir nessa manhã sobre a importância da fé e perseverança na vida do cristão. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25 a 34. Peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler outros versículos. Antes de ler, irmãos, a importância da fé e da perseverança na vida do cristão. A fé e a perseverança são virtudes essenciais na jornada espiritual. A fé é definida como confiança em algo invisível. Lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a perseverança, como a capacidade de manter-se firme diante das provações. A fé é a base para se achegar a Deus, pois sem ela é impossível agradá-lo. A fé se manifesta através de ações como oração e estudo da palavra. A perseverança é a capacidade de continuar firme, mesmo diante de dificuldades e desafios. Então aqui nós temos um início, um contexto do que é fé e perseverança. Agora vamos para a leitura da palavra. Marcos, capítulo 5, verso 25 a 34. Aqui fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A fé dessa mulher. A Bíblia não se refere quem é ela, mas fala do milagre que aconteceu nela, né? Essa mulher é uma personagem bíblica mencionada nos evangelhos de Mateus, de Marcos, o qual lemos agora, e também de Lucas. Essa mulher sofria com hemorragia, um fluxo de sangue, que durava 12 anos, meu irmão e minha irmã. 12 anos é muito tempo para uma enfermidade. Essa mulher vinha padecendo desse fluxo de sangue. 12 anos. Ela procurou médicos, buscou ser curada, gastou tudo aquilo que tinha e nada resolveu. Ela procurou outras maneiras de resolver a situação, mas nada resolvia a situação dessa mulher. Foram 12 anos de sofrimento, irmãos. Imagine você, ou eu, estarmos numa situação dessa, sofrendo com enfermidade, difícil, às vezes no seu leito da sua casa, às vezes uma pessoa da sua casa, um familiar, uma pessoa, uma mãe, um filho que está em cima de uma cama, ali deitado há muito tempo.
E você não vê solução, irmãos. Muita gente poderia ter desistido, pastor. Outras pessoas desistiram, porque não é brincadeira o que ela passou. Além da dor e do sofrimento, essa mulher também padecia do preconceito da sociedade. Ela não podia frequentar templos. Ela não podia andar no meio da sociedade, porque a lei judaica não deixava, não aceitava, recriminava quando a pessoa tivesse com esse tipo de enfermidade, tinha que ser afastada da sociedade. Era assim que a lei judaica considerava ela impura. Mas ela, meus irmãos, ela não desistiu. Ela continuou lutando, não perdeu a fé de ser curada. Ela permaneceu firme na fé, ela perseverou na fé. E certo dia, essa mulher viu falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus, irmãos. Pelo que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Isso quer dizer que ela não conhecia que era Jesus, mas ela viu falar dos milagres que Jesus fazia. E essa mulher teve fé. Ela buscou, através de Jesus, ser curada. Diz a palavra: tendo ouvido a fama de Jesus. Isso quer dizer que ela não conhecia, ela ouviu falar. Ela ouviu falar da fama de Jesus Cristo. E ela foi ao encontro. Aqui fala de multidões. Ela enfrentou uma multidão de pessoas. Imagina a multidão, a gente vê aqui, foi desse Parque do Povo, uma multidão de gente. É claro que não nessa proporção. Mas uma multidão de gente seguia Jesus. Seguia Jesus. E essa mulher, ela enfrentou essa multidão. Porque dizia, se eu apenas tocar ali na veste, serei curada. Não é fácil, irmão. Não foi fácil para essa mulher, porque ela passou. Além do sofrimento de 12 anos, de sofrimento da dor, além do preconceito da sociedade, ela tem que enfrentar essa multidão para chegar até Jesus. Com certeza ela tem enrolado um lenço no seu rosto, alguma coisa que alguém não percebesse e não a conhecesse. Mas ela foi. Ela seguiu em frente, porque dizia, se eu apenas lhe tocar, serei curada. Que fé maravilhosa, meu irmão. Que fé magnífica. Que confiança, que perseverança essa mulher teve. Que possamos ter essa confiança dessa mulher. Que possamos ser firmes na fé, perseverante. Não deixe, irmão, que nada dificulte a sua chegada até Jesus. Não deixe que a dificuldade impeça de você chegar até Jesus. Não deixe que a pessoa diga não tem mais jeito. Muitas vezes a gente vai ao médico e a gente está com uma enfermidade muito grave, e o médico diz, não tem mais jeito. Aqui não tem mais jeito para você. Espere o dia da sua morte, como seja que dá, mas você não tem mais cura para você. Não deixe, irmão, isso acontecer. Eu sei que a palavra do médico é a ciência, mas nós temos um Deus maior do que a ciência. Amém, meus irmãos? Então creia que Deus é maior do que a ciência. É claro que Deus deixou a ciência para que nós usufruíssemos dela. Mas quando ela chega ao fim, Jesus chega. Jesus chega com a cura. Jesus chega com sua solução, irmãos. E foi isso que essa mulher fez. Ela buscou. Gastou tudo que tinha e nada. Além, como eu disse, do preconceito que ela passava. Essa mulher foi muito forte. Meu pastor, essa mulher foi muito forte. Eu lendo esse texto, eu ficava meditando nele e imaginando o que essa mulher passou naquela época, o sofrimento que ela passou. Então, meu irmão, nunca deixe que a dificuldade, que as pessoas digam que não tem jeito. Não deixe, irmãos, não deixe. Creia que Jesus chega com a providência. Jesus é a solução do seu problema, irmãos. Ele é a solução do nosso problema, irmãos. Onde quer que nós estejamos, irmão, Jesus vai estar lá. A gente só tem que buscá-lo. Busque a Jesus. Busque a Jesus, que Ele vai chegar com sua providência. Então ela dizia, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E ela seguiu, enfrentou aquela multidão, e conseguiu tocar nas vestes de Jesus.
e logo se estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu uma coisa diferente no corpo. Ela sentiu que o corpo não tinha mais aquilo que ela apresentava antes. Ela sentiu que alguma coisa mudou no seu corpo. E naquele momento, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o poder, virando-se numa multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E os seus discípulos, os que estavam ali, mas Senhor, como que ele tocou? Nessa multidão, todos estão te tocando. Tu empurra, empurra. Alguém bate Jesus, toca. Mas ele disse: alguém me tocou diferente. Porque foi um toque de fé, irmãos. Foi um toque de confiança. O toque dessa mulher foi diferente daquelas pessoas. Muitos daquela multidão eram curiosos. Muitos curiosos estavam ali para ver os milagres que Jesus fazia. E realmente todos tocavam em Jesus. Não tinha como quando ele ia passando. Mas ela tocou diferente, irmãos. Foi um toque de fé, de confiança, de perseverança, de espera no milagre de Jesus. E isso aconteceu, irmãos. Confie no Senhor, irmãos. Eu repito sempre, confie no Senhor. Não deixe se esmorecer, irmão, porque a enfermidade que você tem, seja o que for, irmão. Seja uma enfermidade, seja da sua vida financeira, seja um filho que está afastado, seja um marido que não é cristão, não esmoreça, irmãos. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, que Ele é a solução para o seu problema, meu irmão. Para o nosso problema, meu irmão. Jesus sempre chega com a solução. Nós só temos que buscá-lo. Nós temos que confiar nele, meu irmão. Exerça a fé que o Senhor colocou no seu coração. Confie no Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Ele não nos abandona. Ele cuida dos seus. Então confie no Senhor, meu irmão. Responderam os discípulos: veio que a multidão até perto e diz: quem me tocou? Ele, porém, orava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Amém, irmãos? Essa mulher, não ficou apenas na esperança, mas ela tomou uma atitude, buscando a cura através do toque de Jesus. Tem atitude, irmãos, e busque o Senhor. Tem atitude e busque o Senhor, que Ele vai chegar na sua vida. Ela não precisou de um milagre visível para acreditar que seria curada. Ela usou sua fé. A sua fé foi suficiente para que fosse gerada a cura dela. A sua fé foi suficiente para gerar a sua cura. Ela não precisou ver um milagre de Jesus, ela ouviu falar. Ela não precisou ver, ela creu que aquele Jesus tinha poder para curar. E Jesus, vendo a fé dela, a curou. Quando Jesus vê sua fé, meu irmão, quando Jesus vê o seu empenho, quando Jesus vê que você confia nele, ele chega. Só você tem que buscá-lo, irmãos. Nós só temos que buscá-lo com fé, com confiança. E ele vai chegar no momento certo da nossa vida. Amém, meu irmão? A história da mulher do fluxo de sangue é um exemplo poderoso de fé, perseverança e ousadia. Ela nos ensina que a fé, mesmo em meio às adversidades, pode nos levar a experimentar o poder transformador de Jesus. Eu vou repetir. Mesmo na adversidade, a fé pode nos levar a experimentar o poder transformador de Jesus. Ele transforma, irmão. Ele muda situações. Ele transforma. Ele está vendo você. Ele nos vê, irmãos. Do seu alto e sublime trono, ele observa todos os moradores da terra. E o Salmo 33:18 diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então Jesus contempla o mundo, contempla todos que estão aqui e que estão aí fora. Mas os olhos dele é especial. Ele tem um olhar especial para o seu povo, para nós que somos servos de Deus. Como diz
o Salmo 33:18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quem é que o teme? Aqueles que são seus, o seu povo, a sua igreja. E espera na sua misericórdia. E no momento certo ele vai chegar, irmão. Amém, meu irmão? No momento mais difícil, Jesus chega com providência. Nunca desista, meu irmão. No momento mais difícil, por mais difícil que seja, Ele vai chegar com a providência da sua vida. Você só tem que buscar o Senhor. Sabe que Jesus está ali contemplando, e no momento certo Ele vai chegar com a providência. Tenha fé e confiança no Senhor. Vamos, irmãos, para outro texto da Bíblia, onde tem mais um exemplo de fé e de confiança em Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia agora, em Lucas 18:35 a 43. Eu peço que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta. Lucas 18:35 a 43. É importante a gente estar lendo a palavra de Deus, a gente estar acompanhando os versículos da Bíblia, porque a gente vai tendo uma intimidade com essa palavra. Leia a palavra de Deus, irmão. Leia, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar. Então sempre leia a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Porque como é que você ganha confiança em Deus? Como é que você fortalece sua fé? É você conhecendo a Deus. E como é que se conhece a Deus? Através da sua palavra. Então conheça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que você vai ser cada vez mais forte. Você vai ter mais confiança, cada vez mais confiança em Deus. Você vai orar sabendo que Deus vai chegar com a providência. Porque você conhece Ele. Você tem intimidade com Deus. E no momento certo Ele chega. Vamos ler Lucas 18, do 35 ao 43. Essa passagem fala da cura do cego de Jericó. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu o quê? Ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Porém ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E ele chegando perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. O cego de Jericó, meus irmãos, era um mendigo chamado Bartimeu, que foi curado por Jesus em Jericó. A história da sua cura é um relato poderoso de fé e perseverança. Por que perseverança, irmãos? Porque quando ele ficou gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, ele clamava por Deus, ele clamava por Jesus. Ele era cego, estava sentado, mendigo, pedindo esmola. E aqueles que iam com Jesus mandaram: cala-te, não incomode o mestre. Mas ele continuou clamando, pastor. Ele não desistiu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Ele não deixou se levar por aqueles que mandaram ele se calar. Então, meu irmão, isso serve para nós também. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não deixe que ninguém diga: para, não adianta, não tem mais jeito. Não, irmãos. Continue clamando ao Senhor. Tenha perseverança, tenha fé. Confie no Senhor. Clame, 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 clame ao Senhor, irmãos. As dificuldades muitas vezes são grandes. A enfermidade muitas vezes é enorme. A dor é grande. Você sofrendo, vendo seu parente sofrendo, vendo alguém da sua casa sofrendo, vendo seu familiar sofrendo, e você ali, sem poder o que fazer, olhando que dos seus olhos não tem mais jeito. Então clame ao Senhor, irmãos.
as pessoas chegarem, muitos familiares às vezes chegam e dizem, não tem mais jeito, não adianta. É só esperar o momento. Não, irmãos. Clame ao Senhor. Clame, clame, clame ao Senhor, irmão, que Ele vai chegar com a providência. Jesus é Deus. Jesus cuida dos seus servos. Você é um servo de Deus. Você é filho de Deus. Você é povo de Deus. Então Ele vai chegar com a providência, meus irmãos. Se tem alguém aqui nessa manhã, irmãos, que não conhece esse Jesus, que não sabe quem é Ele, que não tem intimidade com Ele, a partir de hoje, meu irmão, através dessa palavra, passe a crer em Jesus. Rapaz, debaixo do guarda-chuva de Jesus. Porque Jesus é o guarda-chuva. E a igreja está debaixo dele. Aquele que está fora não está coberto pelo Senhor. Venha para dentro desse guarda-chuva. E seja protegido. Seja guiado por Jesus. Ele cuida de você, meu irmão. Você que é servo. Você que segue ao Senhor. Você que é obediente. Você que anda conforme a sua vontade. Ele vai cuidar de você, meu irmão. Jesus cuida dos seus. Jesus não abandona seu povo, irmãos. Então seja perseverante. Aquele cego, chamado Bartimeu, ele perseverou, clamou, até que Jesus o ouviu. Onde Bartimeu clama por misericórdia de Jesus, e ao receber a cura, passa a seguir Jesus pelo caminho, porque ele disse, a tua fé te salvou. Bartimeu era um cego que vivia de esmola, à beira do caminho de Jericó. Ao ouvir que Jesus estava passando, Bartimeu clamou por misericórdia, mesmo sendo repreendido pelos outros, como eu já falei. Cala-te, Bartimeu, não incomode o mestre. Não, ele não calou. Ele sabia que era a oportunidade que ele tinha. Jesus estava passando naquele momento. Ele viu essa oportunidade e ele clamou pelo mestre. Ele clamou. E Jesus escuta, meu irmão. Jesus escuta, meu irmão. Jesus escutou aquele homem. Jesus escutou aquele cego. Porque Jesus viu o coração das pessoas. Jesus viu o coração daquele homem, o clamor dele, irmãos. Era um clamor de fé, de desespero, mas de esperança de que Jesus podia mudar aquela situação. E Jesus ouviu. Como Jesus também ouviu aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou nas suas vestes, ela foi curada. Porque Jesus sentiu a fé daquela mulher. E de imediato saiu o poder de Jesus e ela foi curada. Porque Jesus vê a nossa fé, irmãos. Jesus observa a nossa fé. Então creia, irmãos. Exerça a sua fé. Essa fé Deus se colocou no seu coração. Você tem que exercê-la. Buscar a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A história de Bartimeu é um exemplo de fé e perseverança de buscar a Jesus, mostrando que a fé pode superar qualquer obstáculo. A fé pode superar qualquer obstáculo, irmãos. Seja que qual for o obstáculo, a fé ela supera a fé em Jesus. A fé em Deus, irmãos. Então confie cada dia mais no Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Não deixe que as dificuldades da vida, as adversidades da vida, não deixe que nada impeça você de crer em Jesus Cristo, de buscar Jesus Cristo, porque Ele vai chegar no momento certo, irmão. Bartimeu perseverou em seu clamor, mesmo sendo repreendido, mostrando a importância de não desistir. Não devemos desistir nunca, meus irmãos. Devemos sempre buscar o Senhor com sabedoria, buscar ao Senhor, porque Ele está ali. Jesus está ali com a sua misericórdia para nós que somos seu povo. Então, você que está aqui nesta manhã, tenha fé no Senhor. Confie no Senhor. Se você está passando pela enfermidade, não deixe que ela te consuma. Não deixe que ela lhe destrua por dentro. Busque ao Senhor, irmão. Busque com fé, meu irmão e minha irmã. Não deixe que ela lhe consuma, que ela lhe maltrate, que ela faça você se afastar de Deus.
Porque muitas vezes acontece que as pessoas, quando estão com enfermidade, quando estão doentes, em vez de se aproximar de Deus, elas se afastam. E está errado, meu irmão. Quanto mais difícil for a situação, mais você deve se aproximar de Deus. Mais você deve se aproximar de Deus. Porque Deus vai chegar com a providência. Amém, meus irmãos? Vamos para mais um exemplo de fé e de perseverança. Vamos agora para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Aqui fala da cura de um paralítico. Veja que nós estamos falando nessa manhã sobre a fé e a perseverança. Elas andam juntas, irmãos. Você deve ter fé e deve perseverar nessa fé. Deve buscar a Deus. Veja que essas pessoas que nós falamos até agora, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, todos eles buscaram a Jesus. E agora vamos falar desse paralítico que sofria de enfermidade, essa paralisia há 38 anos. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos. Veja que mais uma vez a palavra multidão aparece aqui. Sempre tem uma multidão para você enfrentar, passar por ela e chegar a Jesus. Seja qual for a multidão, não deixe que ela seja um empecilho para você. Passe por ela, ultrapasse ela, com fé, com perseverança, que Jesus vai chegar. Então jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Muita gente, todos com enfermidade, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Imediatamente pôs-se a andar, como Jesus disse. O que tem de diferente aqui, aquela mulher ouviu falar de Jesus. O cego de Jericó, o cego de Jericó sabia que era Jesus. Porque ele disse: quem está passando aí? Jesus o Nazareno. Então ele clamou diretamente por Jesus, porque ele sabia que era Jesus. O paralítico aqui, pelo que nós lemos aqui, ele disse: Senhor, não tenho quem me toque, quem me coloque no tanque. Isso quer dizer o quê? Ele não sabia que era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Temos aqui mais um exemplo de fé e de perseverança. Esse homem que há 38 anos estava enfermo, era paralítico. No entanto, ele nunca perdeu a fé de ser curado. Isso é importante, irmãos. Ele sempre estava ali, esperando que alguém tivesse misericórdia e colocasse naquele tanque. Ele não desistiu, irmão. Há 38 anos que ele era paralítico. A Bíblia não fala qual foi a causa dessa paralisia, mas a Bíblia diz que ele era paralítico. Também aqui não diz o tempo, quanto tempo ele ia para ali. Quanto tempo ele ia naquele local esperar a cura. Não diz, mas ele sempre estava ali. A Bíblia diz que ele estava ali, esperando que alguém tivesse misericórdia. Mas imaginemos, irmão, a Bíblia diz aqui, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Muita gente
esperando que naquele tanque, em algum momento, um anjo ia descer e agitar aquelas águas. E o primeiro que tocasse seria curado. Como esse paralítico ia chegar ali, no leito de cama. Mas ele não desistiu. Ele tinha fé, pastor. Ele tinha esperança. Ele confiava que um dia alguém ia ter misericórdia dele. Ele continuou ali, aguardando que alguém o colocasse naquele tanque. Se ele pudesse chegar naquele tanque e ser curado. Ele não desistiu, meu irmão. Mas aí, meu irmão, chega Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Chega Jesus. Eu fico arrepiado quando eu penso nessa passagem, irmãos. Chega Jesus. Chega Jesus. No meio daquela multidão. Aquele homem achava que estava sozinho, que não tinha ninguém por ele. Ele esperava que ele tivesse misericórdia. Mas ninguém chegava a ele. Ele não desistiu. Mas Jesus chegou. Oh, aleluia. Jesus vai chegar, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Tenha fé, tenha esperança, tenha convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Jesus vai chegar, meu irmão. Quando você pensa que está sozinho, Jesus está com você. Quando você está numa enfermaria, de um hospital, naquele meio de muitos leitos, e você está ali, muitas vezes sozinho, você não está sozinho, porque Deus está lhe contemplando, meu irmão e minha irmã. Deus lhe observa, Deus vê você, meu irmão. Deus está lhe contemplando, você é servo de Deus, você é povo de Deus. Oh, aleluia! Deus cuida de você, meu irmão. Deus é maravilhoso. Oh, como é bom servir esse Deus maravilhoso. Como é bom servir a Jesus. Como é bom saber que Ele está cuidando de nós, irmãos. Aquele homem não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Jesus o conhecia, porque Jesus foi diretamente para ele. E chegou a ele e disse: queres ser curado? Ele respondeu: Senhor, no versículo 7. Jesus perguntou: queres ser curado? Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não conhecia Jesus. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja aqui a autoridade de Jesus. Veja a autoridade de Jesus. Esse homem levantou-se imediatamente, porque a voz de Jesus é forte, meu irmão. Ela penetra dentro de nós, ela nos arrepia. Então quando Jesus falou, aquele homem sentiu o corpo diferente, ele levantou-se imediatamente. Porque Jesus tem poder para curar. Esse poder é de Jesus, não é do homem, é de Jesus. E esse homem levantou-se imediatamente e saiu clamando a Deus, louvando a Deus, porque foi curado. Então, meu irmão e minha irmã, se você mora sozinho, muitas vezes no apartamento, às vezes você perdeu seu esposo e mora sozinha, às vezes você perdeu seu marido e mora sozinha, às vezes o esposo perdeu a esposa e mora sozinho, saiba que Jesus está no seu lar com você. Não se sinta sozinho, meu irmão. Não se sinta sozinha, minha irmã. Jesus está com você. Você não está sozinho. Ele está ali, no seu lar, junto com você. Porque Ele cuida do seu povo. Como eu digo sempre, Jesus cuida dos seus. A igreja é de Deus. Você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E Ele está sempre nos vendo. Ele não nos abandona, irmãos. Às vezes pode demorar a chegar, mas vai chegar. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar. Sabe que vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, aleluia. Creia, meu irmão. Creia que vai chegar. A providência de Deus vai chegar, meu irmão. Seja qual for a situação, a providência de Deus vai chegar.
E você não está sozinho. Você não está sozinho. Seja onde você estiver, Jesus está com você. Ele está lhe contemplando. Ele está do seu lado. Você não vê, mas espiritualmente Ele está ali do seu lado, cuidando de você. Oh, meu irmão. Às vezes a gente vai levar a Santa Ceia nos lares. Às vezes eu vejo, tem uma visita que nós fazemos do irmão que cuida da sua mãe há muito tempo. Há muito tempo. E ela está ali, a mãe dela naquele leito de cama, não se comunica mais com ela em razão da enfermidade. E ela está ali, cuidando da sua mãe. E Deus cuidando dela. E também da sua mãe. Deus dá força para que ela possa cuidar da sua mãe. Deus dá força, irmãos, porque Ele está ali do lado, cuidando dela. Então devemos sempre saber, irmão, que nós nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco, irmão. Esse homem tinha esperança que em algum momento alguém ia ter misericórdia, ia colocá-lo no tanque, sendo o primeiro. Mas Jesus chegou e ele foi curado. Porque eu digo que ele tinha esperança, porque mesmo sabendo que ali tinha além dele uma multidão de enfermos, conforme diz a palavra, ele não desistiu, continuou insistindo, aguardando um milagre. Esse homem tinha tudo para desistir em razão da multidão. Ele tinha tudo para desistir. Uma mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, sofrendo de enfermidade, tinha tudo para desistir, mas ela não desistiu. Esse homem há 38 anos que era paralítico, buscando ali a Jesus, aliás, buscando ali que alguém colocasse ele naquele tanque. Mas nenhum colocava, mas ele não desistiu. Isso é fé, irmãos. Isso é perseverança. Isso é perseverar na fé. É acreditar no milagre que vai acontecer. A mulher do fluxo de sangue confiou, tocou na veste e foi curada. Porque ela dizia, se eu apenas tocar, seria curada. Que fé maravilhosa. Esse homem esperava que um dia alguém tivesse misericórdia e colocasse no tanque. Muito tempo ele esperava. Mas Jesus chegou. Jesus chegou antes. Ele não estava sozinho, porque Jesus estava vendo aquele homem. O que podemos tirar como lição dessa passagem para a nossa vida, irmãos? É que nunca estamos sozinhos. O Senhor nos vê. Ele cuida dos seus. Pode ser no seu leito do hospital, na sua casa, no meio da multidão, em qualquer lugar. Você nunca está só. Deus está com você, meu irmão. Deus sempre vai estar com você, meu irmão. Então creia nisso, meu irmão. Creia que Jesus vai chegar no momento certo. Acho que já estou no meu tempo, né? Eu vou passar a resumir aqui para adiantar, que ainda tinha mais alguma coisa para falar, mas em razão do tempo, a gente vai encerrar aqui na cura do paralítico. Então, meu irmão, eu quero deixar de mensagem para os meus irmãos nessa manhã. Fé e perseverança. Persevere, confie no Senhor, que Ele vai chegar. Saia daqui nesta manhã, meus irmãos, sabendo que Jesus vai chegar. Sabendo que Jesus está com você. Jesus está conosco. Ele nunca nos abandona. Eu queria convidar aqui o grupo de louvor. Não sei se vocês podem cantar Autor da Minha Fé. Oh, aleluia. Tchai pode vir ajudar também. Tchai. Então, meu irmão, lembre-se, a fé vem do Senhor. A fé vem do Senhor. Exerça a fé. Exerça a sua fé. Medite na palavra. Lê a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus vai te fortificar. Deus vai trazer você a confiar mais nele, irmãos. Então, para concluir, meus irmãos, qual a lição que esses personagens bíblicos, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, o paralítico, traz para nós? Qual a lição que nos deixa? A lição é que nunca devemos desistir. Confiar sempre no Senhor, com fé e perseverança, que no momento certo Ele vai chegar. No momento certo Ele vai chegar. No momento certo Jesus vai chegar, meu irmão e minha irmã. No momento certo Ele vai chegar.
Creia, 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 meu irmão. Creia que Jesus vai chegar na sua vida e na minha vida. Que Deus os abençoe. Coloca com o irmão. Amém. Pode cantar todo mundo. Você sabe cantar a letra? Sabe a letra? Vai ajudar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos ao Senhor. Cantemos glória, glória ao autor da minha fé.